Porventura, alguma vez você sentiu que falta algo em sua vida cristã? Poder, ousadia, uma conexão mais profunda com Deus? Você vê os desafios do mundo e se sente impotente muitas vezes? E se eu te disser que isso não acontece só contigo e que não é um problema espiritual apenas da nossa época? Os primeiros discípulos de Jesus também se sentiram assim. Mas algo aconteceu. Em seus momentos finais com os discípulos, Jesus fez uma promessa extraordinária. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E esta promessa foi cumprida. E aqueles homens e mulheres comuns foram revestidos de um poder sobrenatural que virou o mundo de cabeça para baixo. Tanto que hoje, lugares tão distantes quanto o Brasil, por exemplo, conhece a palavra de Deus, porque impulsionados por essa promessa, eles saíram e evangelizaram todo o mundo de então, e o evangelho chegou até aqui onde nós estamos. Esteja atento, pois essa mesma promessa, esse mesmo poder está disponível para você hoje. Basta você querer e tomar posse dele. Lição 10. A promessa do Espírito. João 14, 16 e 20. A paz do Senhor Jesus, família, graça e conhecimento de Deus. Pastor Oséias das Virgens aqui em mais um encontro transformador com a palavra viva e eficaz que nos limpa e transforma a cada dia. Sejam bem-vindos e hoje vamos ampliar nosso conhecimento sobre a maravilhosa promessa do Espírito Santo. Não estamos falando simplesmente de mais uma doutrina, mas de uma experiência viva e poderosa que Jesus prometeu a todos os seus discípulos, aqueles que fazem parte da sua igreja e a todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador da sua vida. Na aula de hoje, vamos nos aprofundar em quem é o Consolador que Jesus prometeu enviar e por que você precisa dele em sua vida. No significado profundo do momento em que Jesus soprou sobre os discípulos uma nova criação. Na diferença crucial entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Isso pode mudar tudo. No segredo por trás do poder sobrenatural liberado no dia de Pentecostes. E também como nós podemos acessar esta mesma promessa e viver uma vida cristã cheia de poder e de propósito hoje. Prepare teu coração e sua mente para aprendermos mais sobre a terceira pessoa da Trindade e sua obra essencial para a vida de todos aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo. Se você deseja uma vida cristã mais profunda e impactante, clique em gostei e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa desta mensagem. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente conosco. Introdução. As duas obras essenciais do Espírito Santo. Nossa lição de hoje se concentra na promessa do Espírito Santo, uma doutrina central da nossa fé. Muitos cristãos vivem aquém do que Deus planejou porque não compreendem plenamente a obra do Espírito Santo. A Bíblia revela obras distintas e essenciais do Espírito prometido por Jesus. Primeiro, analisaremos a promessa de Jesus em João, onde o Espírito atua na conversão do homem e convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E com isso, promovendo a regeneração, que é a obra que nos torna filhos de Deus. Em segundo lugar, veremos a perspectiva de Lucas em Atos dos Apóstolos, onde o Espírito Santo capacita os crentes com poder para testemunhar, o revestimento que nos enche de ousadia e dá dons sobrenaturais para podermos fazer a obra do Senhor Jesus. Jesus sabia que a sua partida deixaria os discípulos desorientados. Por isso, antes mesmo da cruz, ele garante o envio do Consolador, conforme João 14, 16 e 26. Após a sua ressurreição, ele sopra sobre eles, simbolizando a nova vida no Espírito, conforme João 20 e 22. E os instrui a esperar em Jerusalém a promessa do Pai, o revestimento de poder, conforme narrado em Lucas 24 e 49 e também Atos 1, 4 e 8.
Ambas as obras do Espírito são essenciais e complementares na vida cristã. Não é possível ser revestido de poder sem ter nascido de novo. E nascer de novo sem ser revestido de poder se torna um discípulo inoperante na obra do Senhor, porque é difícil fazer a sua obra sem ter o revestimento do poder do Espírito Santo. A promessa do Pai, o Consolador, está chegando. Tente imaginar comigo, Jesus está pronto a partir. Os discípulos estão ansiosos e confusos. É nesse momento de vulnerabilidade extrema que Jesus planta uma semente de esperança inextinguível no coração deles. A promessa do Pai enviar um Consolador. Jesus enviará o Consolador, uma garantia divina. No capítulo 14 de João, Jesus declara: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." No versículo 16. Não era uma possibilidade, era uma garantia. Esse Consolador é identificado como o Espírito da Verdade no versículo 17. Mais adiante, no capítulo 16, Jesus explica que a vinda do Consolador é conveniente, pois ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isto é muito importante, porque não existe novo nascimento sem a ação do Espírito Santo. A promessa do Espírito não era um plano B para suprir a ausência que os discípulos sentiriam do Mestre, mas parte essencial do plano divino. A partida de Cristo era necessária para que o Consolador viesse e iniciasse a sua obra universal no coração dos homens. Você já parou para pensar que o que parecia uma perda, a partida física de Jesus, era na verdade uma porta para um ganho ainda maior? O Espírito Santo poderia estar com todos os crentes em todos os lugares e ao mesmo tempo. Isto é muito bom. O Consolador, seu advogado e ajudador pessoal. Mas quem é este Consolador? A palavra grega parácletos é riquíssima. Significa alguém chamado para estar ao lado, para ajudar, para encorajar, para defender ou interceder. É um advogado, conselheiro, um ajudador íntimo, o melhor amigo, o conselheiro mais sábio, o defensor mais leal que você poderia ter. Jesus foi o primeiro parácletos para os discípulos. Ao prometer outro Consolador, usando a palavra allos, Jesus indica alguém da mesma natureza que ele, ou seja, uma pessoa divina, distinta dele e distinta do Pai, mas igual em essência. Isso reforça a doutrina da Trindade. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas é a terceira pessoa da Trindade. Você tem buscado uma relação pessoal com essa pessoa, o Espírito Santo? Não vos deixarei órfãos. A presença que preenche o vazio. Em João 14:18, Jesus faz uma promessa tocante: "Não vos deixarei órfãos", do grego órfãos. "Voltarei para vós." A morte de Jesus certamente traria um sentimento de abandono e orfandade aos seus, a quem ele carinhosamente chamava de filhinhos, conforme João registrou lá no capítulo 13 e versículo 33. E essa promessa não era apenas para os discípulos da época de Jesus. Eu sou discípulo de Cristo, também é para mim hoje. Você é discípulo de Cristo, também é para ti hoje. Talvez você até se sinta assim, sozinho ou abandonado, ou até incompreendido. Talvez as lutas da vida te façam se sentir como um órfão espiritual. Ouça a voz de Cristo: "Não vos deixarei órfãos." Esta promessa tem duplo cumprimento. Jesus voltaria a eles após a ressurreição e de forma contínua estaria presente através do Espírito Santo. Além disso, ele prometeu sua volta final para buscar sua igreja. E enquanto aguardamos sua vinda, não estamos sozinhos. O Espírito Santo, o Consolador, habita conosco, nos guia e nos lembra dos ensinamentos de Jesus, conforme o versículo 23 de João 14, garantindo assim que nunca estamos desamparados, nunca estamos sozinhos e muito menos abandonados. Não somos órfãos. O Espírito habita os discípulos, o sopro da nova vida. Agora chegamos a um momento fascinante e muitas vezes mal compreendido no Evangelho de João. Um evento que aconteceu depois da ressurreição, mas antes do Pentecostes.
o momento em que a promessa da habitação do Espírito começou a se cumprir de forma pessoal na vida dos discípulos. João 20, 22. Comissão e capacitação inicial. Após sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos reunidos, conforme João descreve lá nos versículos 19 a 23 do capítulo 20. É nesse contexto, com seu corpo glorificado, que ele lhes dá a grande comissão. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 21. E imediatamente após, ocorre o ato descrito no versículo 22. Entender o contexto é vital. Jesus está comissionando seus discípulos para a missão e o ato seguinte está diretamente ligado a essa capacitação inicial para a nova vida e a nova missão. Como poderiam esses homens, ainda amedrontados e inseguros, cumprir uma missão tão grandiosa? A resposta está no que Jesus faria a seguir. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito, o sopro criador. O versículo 22 diz: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. A palavra grega para assoprar é enfussal. Como bem observado no comentário bíblico pentecostal, essa mesma palavra é usada na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, em Gênesis 2:7, quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão, e em Ezequiel 37:9, no contexto da vivificação dos ossos secos. Portanto, esse assoprar não é nada mais, nada menos do que dar vida. O que Jesus está fazendo aqui é um ato criativo divino. Ele está soprando a vida do Espírito Santo em seus discípulos. É o momento da regeneração deles, o novo nascimento. Como diz o comentário bíblico pentecostal, como Deus criou Adão e depois Israel, dando Espírito, assim Jesus, na qualidade de Deus, criou a igreja dando o Espírito. É o início espiritual da igreja. Eles estão se tornando uma nova criação, conforme 2 aos Coríntios 5:17. Um episódio anterior ao Pentecostes. Regeneração antes do revestimento. O que é muito importante entender é que esse evento em João 20 não é o batismo do Espírito Santo, que só ocorreria lá em Pentecostes, narrado em Atos no capítulo 2. Aqui eles recebem o Espírito para a habitação, para a regeneração, para a nova vida em Cristo, conforme Romanos 8:9. Eles agora são templo do Espírito Santo, conforme 1 aos Coríntios 6:19. Como explica a Bíblia de Estudo Pentecostal, o batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que passar a ter o Espírito Santo. O que acontece no momento em que a pessoa aceita o perdão de Cristo, confia a Ele a sua vida e se torna uma pessoa espiritualmente salva, uma nova criatura, habitação e templo do Espírito Santo. O que aconteceria posteriormente no dia de Pentecostes, narrado em Atos capítulo 2, seria uma segunda obra distinta, o revestimento de poder, a capacitação para o testemunho ousado, conforme Atos 1:8. Primeiro, a vida, regeneração, enchimento. Depois, o poder, batismo, revestimento. Ambas as obras são essenciais. Você já experimentou as duas? A regeneração te salva e o revestimento te capacita para fazer a obra de Cristo. Qual obra? Pregar o Evangelho de Cristo. A ordem que Jesus deu após a sua ressurreição é: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Assim, nós fomos comissionados para pregar o Evangelho de Cristo. E como Mateus escreveu? Mateus escreveu que nossa missão é ir em todas as nações, fazer discípulos para Cristo e ensiná-los a guardar todas as coisas que Ele nos mandou. Nós estamos fazendo? Estamos cumprindo integralmente a missão que Cristo nos deu? Quando temos a oportunidade de estar na escola dominical, simplesmente estamos cumprindo aquilo que Jesus disse. A primeira parte, não, já somos discípulos, mas agora estamos aprendendo a guardar as coisas que Ele nos mandou. Isto faz parte da grande comissão. A promessa do Pai no dia de Pentecostes, o poder do alto. E então,
50 dias após a Páscoa, enquanto os discípulos regenerados esperavam obedientemente em Jerusalém, a promessa do Pai entrou em cena de forma espetacular. O dia de Pentecostes, o nascimento público e poderoso da igreja, para todos que estavam em Jerusalém ouvirem e saberem. De repente, Atos 2:22, a intervenção sobrenatural de Deus. Após a ascensão de Jesus, os discípulos obedeceram a sua ordem e permaneceram em Jerusalém orando e esperando, conforme Atos capítulo 1, versículos 4 e 14. 50 dias após a Páscoa, onde Jesus, o Cordeiro Imaculado, foi sacrificado, durante a festa de Pentecostes, ou festa da colheita, a promessa se cumpriu. Atos 2:2 descreve que, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Não foi algo gradual, foi uma intervenção divina, súbita e poderosa. Imagine o susto, a admiração, a percepção de que algo extraordinário estava acontecendo. O som do Espírito como vento estava soprando, não para destruir, mas para vivificar e purificar. O cumprimento foi súbito e sobrenatural e inconfundível. Provavelmente, os irmãos que foram impactados pelo poder do Espírito Santo nem notaram tamanho poder, tamanha unção e tamanha virtude que eles sentiram. Agora, as pessoas que estavam ao redor, imagina o som de oração de crentes que estavam ali já há 10 dias orando e de repente aquele estrondo, um som como de um vento impetuoso e veemente, e os crentes começaram a falar em outras línguas como se fosse uma explosão. Imaginem isso! E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4. O transbordar do poder de Deus. E o texto continua: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 3 e 4. Como vimos, a regeneração pelo Espírito, recebida lá em João 20 e 22, é a obra inicial. Agora no Pentecostes vemos a obra capacitadora, esplendidamente capacitadora, de tal forma que Pedro, que lá atrás por 3 vezes havia negado a Cristo, agora se levanta e começa a pregar a palavra com mais autoridade do que os rabinos e os doutores da lei. Por quê? Não era uma capacitação humana, era uma capacitação espiritual, uma capacitação que Deus deu para que a missão fosse cumprida. Apesar de, na maioria das vezes, a interpretação da expressão ser cheio do Espírito Santo, no livro de Atos, ser associada a batismo no Espírito Santo, o termo usado originalmente por Lucas, pleto, também pode ser traduzido por ser cumprido e mostra a ideia de completude ou plenitude. Ser cheio do Espírito não é apenas ser batizado com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito é ser regenerado, é produzir o fruto do Espírito e em todo o tempo viver guiado pelo Espírito de Deus. E ser batizado no Espírito Santo? Como disse o nosso saudoso professor Antônio Gilberto, é ser batizado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E ser batizado no Espírito Santo? Ser batizado no Espírito Santo é receber um revestimento de poder para o serviço e testemunho eficaz do Evangelho. É uma experiência subsequente à regeneração, disponível a todos os salvos. Apesar do termo usado originalmente por Lucas, esse ser cheio do Espírito Santo aqui está ligado ao batismo do Espírito Santo, a imersão no poder, um revestimento de poder divino para poder enfrentar a batalha de pregar o Evangelho. Você tem buscado essa plenitude? Tens buscado esse poder? Ou se contentou apenas com a regeneração inicial? Deus tem muito mais para você. Busque, porque Ele tem o batismo com o Espírito Santo e muitos dons espirituais para dar para você desempenhar melhor o ministério que você faz na sua igreja. E começaram a falar em outras línguas. Atos 2 e 4. A evidência visível.
Qual foi a evidência imediata e incontestável de que eles foram batizados no Espírito Santo? A Bíblia diz: e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Este foi o sinal sobrenatural que acompanhou o batismo no Espírito Santo naquele dia. E você, já falou em línguas? Aprendida ou realmente foi batizado no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos depois que foram regenerados em Cristo. E essa experiência não se limitou àquele único dia. Embora algumas pessoas de diferentes nações presentes em Jerusalém tenham entendido o que era dito em seus próprios idiomas, conforme Atos 2, 6 a 11, o fenômeno primário foi falar em línguas espirituais, desconhecidas por quem falava, como capacitação divina para glorificar as grandezas de Deus. E essa experiência, esse batismo com a evidência das línguas, não ficou restrita ao Pentecostes. Pedro afirma que a promessa é para todos os que Deus chamar, conforme Atos 2 e 39. É para nós hoje também. Então, busque. Você já buscou? Você já recebeu? Você tem essa capacitação poderosa do Espírito Santo? Não se contente com menos do que o que foi prometido por Deus, porque isso é para nós, para mim e para ti. Quem ainda não tem, precisa buscar para ser revestido e melhor fazer a obra de Cristo. Conclusão: viva a promessa hoje. Concluímos nosso estudo sobre a promessa do Pai, o Espírito Santo. Vimos que sua obra é dupla e essencial. Ele nos regenera do pecado, dando-nos uma nova vida em Cristo, como relatado em João 20 e 22, e nos capacita com poder para testificar, como aconteceu no dia de Pentecostes e continua acontecendo na vida da igreja. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular de poucos privilegiados ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho de Cristo. Até a volta de Cristo, o Espírito Santo atua regenerando e salvando o pecador e batizando o salvo com poder. Lembre-se, a regeneração é o ponto de partida, mas a plenitude e o poder do Espírito é a jornada contínua. Não podemos parar no início, temos que dar continuidade ao crescimento, assim como os discípulos fizeram. Não viva um cristianismo limitado, busque a Jesus para a salvação e regeneração, e uma vez salvo, busque com fervor o batismo e a plenitude contínua do Espírito Santo. Peça, busque, bata, conforme Jesus ensinou lá em Lucas, capítulo 11, versículos 9 a 13. Deus deseja ardentemente transmitir seu poder sobre você para que você viva a vida abundante e poderosa que Ele planejou. Que busquemos ser não apenas a habitação inicial do Espírito Santo através da fé em Cristo, mas também a plenitude, o poder e os dons do Espírito Santo, para vivermos uma vida cristã vitoriosa e sermos testemunhas eficazes de Jesus em todos os lugares. Busquemos ser continuamente cheios do Espírito, conforme Paulo orientou aos Efésios, lá no capítulo 5 e versículo 18. Se esta mensagem tocou teu coração, deixe teu comentário compartilhando o que Deus falou com você. Compartilhe também esse vídeo com alguém que precisa dessa verdade. Curta para que essa mensagem alcance mais pessoas e inscreva-se no canal para que todas as semanas nós continuemos juntos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe abundantemente em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor.